Bom dia, bom dia, bom dia! 3 sinais que o Senhor deseja te curar agora. Estava preparando um cafezinho do nosso Café com Yahvé que nós estamos iniciando nesse domingo, nessa manhã tão gostosa, aqui nesse lugar tão gostoso com a natureza, né? E eu estava preparando esse cafezinho quando o Espírito Santo me falou: adoça com mel. E o Senhor, adoçar com mel adoça com mel. E aí eu fui conduzida a pegar um pouquinho do mel, né? E nessa manhã eu vou adoçar esse café pela ordem do Espírito Santo de Deus que nos move com mel. Olha que delícia! Olha que delícia! O mel. Meu Deus, eu fiquei pensando, por que mel, Senhor? O que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa manhã? Que cura profunda é essa? Mel é uma delícia, né? E a gente, pensando nisso, eu comecei a meditar sobre o que significa mel. E eu me lembrei, né? O Espírito Santo me trouxe à memória a dieta de João Batista. João Batista, que foi o precursor, né, de Jesus, aquele que veio anunciar que o Messias iria chegar, né? E ele pregava no deserto e se alimentava com mel silvestre e com gafanhoto. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas que propriedade tem o mel assim de tão importante que venha ministrar cura na nossa alma hoje? Nós estaremos falando sobre cura da alma. E o que tem a ver o mel, né? E aí eu comecei a buscar a simbologia, né? A importância do mel para a nossa vida, né? Esse preparo da natureza, propiciando um alimento tão gostoso, tão saudável, tão importante, de tanta fonte de energia para a nossa vida. E a dieta de João Batista, que era composto, né, de gafanhotos e mel silvestre, simboliza uma vida de simplicidade, humildade, desapego às coisas materiais, à vida material. E o Senhor está te curando nessa manhã. O Senhor deseja que você introduza no teu coração, na tua mente, um mel que venha ser derramado sobre o teu coração para que você possa ser curado de todo apego às coisas materiais. Nós vivemos num mundo materialista, capitalista, mas precisamos entender que o reino dos céus é um reino celestial. E a gente precisa entender a ter uma vida mais simples, mais humilde, mais identificada com o nosso Criador, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Que vida simples que Ele teve, né? Eu não estou dizendo aqui que você deve viver longe de prosperidade financeira, prosperidade nos seus negócios. Ao contrário, né? Os servos de Deus, os profetas de Deus foram homens prósperos, ricos, né? Salomão foi o homem mais rico da face da terra. E ele tinha sabedoria, e ele tinha um entendimento acerca das coisas que realmente são importantes na vida, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Segundo Salomão, na sua velhice, ele chega a essa conclusão de que tudo é vaidade. E a gente deve temer ao Senhor. Então, nessa manhã, o Senhor está falando sobre essa propriedade do mel, meu Deus. Por isso que o nosso cafezinho com Yahvé é um café terapêutico. Por quê? Porque Deus traz, né, símbolos, Deus traz objetos, Deus traz coisas na nossa devocional que Ele fala profundamente ao nosso coração. E nessa manhã Ele trouxe esse mel, essa garrafa de mel. Opa! Fez até um barulhinho, né? Ele trouxe essa garrafa de mel para simbolizar a necessidade que nós precisamos cocriar na nossa mente, né? De simplicidade, da obra do Espírito Santo de Deus, de um Deus criador, mas que é um Deus revelador de todas as coisas de uma maneira natural, simples. Precisamos ficar batendo o pé, falando em mistério, para que você entenda o mover do Espírito Santo na sua vida. De uma maneira simples, o Senhor vai ministrar sobre a sua vida nessa manhã. E eu dou ao Espírito Santo total liberdade
para falar conosco, para falar nessa manhã, para ministrar na nossa vida, para nos curar. E eu falei no início, né, que você vai ser impactado nessa mensagem, porque você vai ver, né, sinais de que Deus está falando contigo. Deus está falando contigo. A combinação do gapo-fanhoto, né, que eram proteína, fonte de proteína, e o mel silvestre, que era fonte de carboidrato e energia, demonstra uma refeição nutritiva para um pregador que estava no deserto, que estava precisando de fazer um jejum, uma desintoxicação alimentar, estava sendo levado a buscar um reino de Deus, buscar a fonte de Deus mais do que o alimento da sua carne. A gente tem acompanhado, né, a evolução da ciência, dos nutricionistas falando hoje em dia muito sobre dieta, né, falando sobre jejum intermitente, né, e a gente percebe que o jejum que João Batista fez naquele momento foi utilizando o mel silvestre. Meu Deus. O mel é doce. O Espírito Santo é doce. E a obra que ele vai fazer na sua vida vai ser de uma maneira doce, de uma maneira suave, de uma maneira que ele vai gerar energia na sua alma, no seu coração, para que você possa mergulhar fundo nas suas enfermidades da alma. Nós estamos falando hoje sobre a enfermidade da alma. Meu Deus, desce o teu óleo, desce o teu mel, desce esse mel que suaviza o nosso paladar, que suaviza a nossa alma nessa manhã, para que a gente entenda a profundidade que o Senhor deseja ministrar na nossa vida. Meu Deus, em Provérbios 24, 13, 14 fala assim: come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Assim será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, e se achares, haverá galardão para ti, e não será frustrada a tua esperança. Olha que palavra linda que Salomão fala sobre a gente se alimentar do mel. Come mel, meu filho. Come mel, minha filha. Nessa manhã, pega seu cafezinho, adoce com mel. Receba essa simbologia na sua vida como algo que está entrando dentro de você, como um favo de mel, como um doce. E aqui ele está se referindo a um conhecimento da sabedoria para a tua alma. A primeira coisa que o Espírito Santo deseja ministrar na nossa alma hoje é a sabedoria. Como assim, Mônica? Nós aprendemos que tudo começa no Espírito. A cura para a nossa vida começa no nosso Espírito. O Espírito Santo de Deus nos curando de dentro para fora, nos trazendo saúde física, mental, emocional. Meu Deus, que coisa linda! E nessa manhã a gente percebe que o Espírito Santo trouxe o mel, né? Trouxe o mel para esse contexto que a gente está aqui para falar que a sabedoria é como mel, que desce sobre a nossa alma. Eu escrevi um livro, né, Café com Yahvé. Quem tiver curiosidade, quem puder, né, adquire esse livro, é muito baratinho, tá no Amazon, e ele é um livro e-book, né, fácil de ler, muito colorido, muito interativo, e você vai ver a minha experiência que eu tive com a sabedoria, o encontro com a sabedoria. Provérbios me levou, o estudo do livro de Provérbios me levou a um conhecimento mais profundo acerca dessa sabedoria, que a gente faz um contrato. No meu livro eu falo sobre esse contrato. Que coisa linda, que mudou a minha vida quando eu fiz esse contrato com Deus, com Yahvé. Quando eu fiz esse contrato com a sabedoria. E a partir daquele momento, a minha mente abriu, o meu coração abriu, a minha alma foi inundada por essa sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Com sabedoria você prospera.
Com sabedoria você administra o teu corpo. Com sabedoria você administra as tuas emoções. Com sabedoria você busca de Deus toda a revelação, todo o conhecimento, toda a sabedoria que vem dos altos céus é revelada ao teu coração. E aqui ele está falando em Provérbios 16, 24. Interessante que eu fiz outro estudo, eu ia falar sobre outra coisa, mas o Espírito Santo agora, nessa manhã, fresquinho, desceu esse mel que desce do trono de Deus para o nosso coração, trazendo essa palavra de Provérbios 16, 24, que fala que assim será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Haverá galardão para ti. Olha que coisa linda. O que é galardão? Galardão são presentes espirituais. São presentes que nós vamos receber, né? Quando estivermos totalmente glorificados, quando estivermos totalmente imbuídos, envolvidos com a majestade, com a presença do nosso Deus, quando nós estivermos vivendo a eternidade celestial. A eternidade já está dentro de nós. Nós já usufruímos da eternidade, mas a cada dia precisamos desse mel que vem sobre a nossa alma, como diz o Provérbios, né? Salomão, que desce sobre nós, trazendo, né, cura para a nossa alma, trazendo transformação. E não será frustrada a tua esperança. Aquilo que você espera, aquilo que você deseja, ser sarado, ser curado. Eu não sei qual é a sua enfermidade, se é física, se é emocional, se é espiritual. Eu não sei qual é a sua enfermidade, mas aquilo que você deseja, anseia no seu coração de ser curado. Este é um sinal de que o Espírito Santo virá como mel sobre a sua alma, trazendo sabedoria. E essa sabedoria vai te conduzir a uma cura plena, a uma cura perene, a uma cura total da sua alma, do seu coração. Palavras de sabedoria de Salomão. Provérbios 16, 24 fala assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Meu Deus, que palavra poderosa! Olha o que diz a palavra. As palavras agradáveis. Os passarinhos estão cantando aqui. Está uma atmosfera de cura, de presença de Deus. E as palavras que o Senhor está ministrando no meu coração para eu falar para você são palavras que vêm nessa manhã como um favo de mel. A palavra do Senhor é doce e refrigera a alma. A palavra do Senhor é espada de dois gumes que corta, que penetra, capaz de dividir alma, capaz de dividir medula de alma. Ela é penetrante, mas ela é doce. O Espírito Santo, a gente tem falado sobre o Espírito Santo, essa pessoa que está dentro de nós, que está gemendo, que está falando, que está nos mostrando um caminho melhor, um caminho de cura, de libertação. Cura para a minha vida, cura para a sua vida. E as palavras agradáveis, olha como é doce o Espírito Santo hoje falando para você, em especial que entrou nessa live. Você foi escolhido para ouvir essa palavra, que não foi feita por uma inteligência artificial, que não foi manipulada por um ser, né, de conhecimento humano. É uma palavra que vem de Deus, que é ministrada à nossa vida, que nem eu sei como eu prepararia, né, um estudo sobre isso. E o Espírito Santo nos traz agora, nesse momento, fresquinho, essa palavra que é agradável, que é como um favo de mel. Meu Deus, como é doce a palavra do Senhor. Doces para a alma e medicina para o corpo. Você que está tomando remédios, né, tarja preta, você que está tomando medicações que não estão mais fazendo efeito. Meu Deus, o Senhor está te falando. Olha o que Ele está te falando. Leia Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo.
Que sejam agradáveis as suas palavras, que a meditação do teu coração seja para louvor e glória do Senhor. Diz a palavra de Deus. Coloca em mim, Senhor, um espírito quebrantado, uma alma revigorada, para que a tua palavra seja fonte de vida para a minha vida. E se você que não conhece a palavra de Deus, que não medita na palavra de Deus, que não lê os salmos, que não lê a passagem de Jesus, as bem-aventuranças, que não se aprofunda nessa palavra que é libertadora, que é medicina para os nossos ossos. Meu Deus, como assim? Essa palavra é medicina, ela é curadora. Por isso o nosso café é arte terapêutico. Eu sou arte terapeuta, mas, com toda a plasticidade, com todo o conhecimento que eu adquiri, fazendo formação, fazendo pós-graduação em arte terapia, com todo o conhecimento que eu tenho em estudar um pouco de psicologia, com toda a formação que eu tenho em direito para conhecer as leis da natureza, as leis do nosso país, com todo o conhecimento, a palavra de Deus é a mais profunda, a mais penetrante, a que embasa toda a medicina, a que embasa todo o conhecimento humano, científico, está baseado na palavra de Deus. Ela não se contradiz, ela não se contradiz. E cada vez que psicólogos, psiquiatras, estudiosos, cientistas se aprofundam em determinados assuntos, eles encontram respaldo bíblico, porque a palavra é medicina para o corpo. Enquanto eu calei o meu pecado, adoeceram-se os meus ossos, diz a palavra, O salmista nos fala isso. Meu Deus, enquanto ele calou o pecado que estava dentro dele, os ossos dele adoeceram. Mas quando ele confessou, quando ele meditou na palavra de Deus, quando ele encontrou a razão da cura, a profundidade da palavra que sara, que penetra, que vivifica, ele foi curado, ele é curado. E Salmos, Êxodo 3:8 fala assim: por isso desci para livrá-los do poder dos egípcios e para tirá-los dessa terra e levá-los para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel, a terra dos cananeus, dos ateus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Meu Deus, sabe o que isso é? A revelação da promessa de Deus para um povo que estava oprimido, que estava escravizado. O povo de Deus estava preso por um império babilônico, estava totalmente à mercê de um espírito de escravidão. Mas o Senhor desceu uma unção sobre homens de Deus, sobre profetas de Deus, para libertar o povo do Egito, para tirá-lo. E Deus prometeu a Abraão, lá a promessa de Abraão, que ele tiraria ele daquela terra, levaria, ele seria pai de grandes nações. O Senhor trazendo o plano perfeito de libertação. E nessa manhã Deus tem um plano perfeito para te libertar dessa situação que você está vivendo, dessa enfermidade que está te aprisionando, escravizando a remédios, a coisas que não têm trazido soluções eficazes para a sua vida, para a sua saúde. Hoje o Senhor está derramando um mel e te dando um caminho, a sabedoria de Deus. Busque a sabedoria de Deus. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele está te dando o remédio certo. Jesus Cristo é o nosso remédio. Salmo 119, 103 fala assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que mel à minha boca. Olha, o Senhor falando que as palavras do Senhor são doces. Se você começar a estudar Jesus, a palavra de Jesus, o que Jesus veio nos ensinar, é doce, é lindo. São como mel a nossa boca. Eu estou tomando esse cafezinho com mel.
Senhor está falando ao meu espírito, para de tomar adoçante, para de tomar açúcar, toma mel. Toma mel. Ai, que lindo, tem um beija-flor aqui. Olha que coisa linda, um beija-flor. E eu estava me lembrando aqui, quando eu entrei nesse jardim, né, eu percebi que eu tenho um porta, né, porta-água, para que o beija-flor se alimente. E ele nunca se alimentava ali, nunca se alimentou. E quando eu olhei agora, quando eu estava vindo para cá, eu olhei e o Espírito Santo falou assim, coloca mel. Coloca um pouquinho de mel, Mônica, e ele virá. E agora chegou um beija-flor, que lindo, estava tentando entrar dentro da minha casa. E a gente vê que a natureza nos fala, o Senhor, a criação, a presença do Senhor nos fala a todo tempo. O Espírito Santo fala conosco através da natureza, através dos elementos da natureza, através dos animais. Que coisa linda. E Deus falou tão forte agora ao meu coração com esse beija-flor que tentou entrar na minha casa em busca de mel, né? Em busca de mel. Existem pessoas que vão entrar na sua casa, pessoas familiares, pessoas que fazem parte da sua vida, que vão entrar na sua casa em busca de mel. E que mel é esse? É uma palavra doce. Uma palavra doce que você precisa levar para as pessoas. As pessoas estão amarguradas, tristes, deprimidas, sem esperança, sem perspectiva de vida. Nós precisamos ter esse favo de mel. Precisamos ter uma palavra suave, uma palavra doce para os corações. E não existe palavra mais doce do que a palavra que está na Bíblia, que está na palavra de Deus. Ela é esse favo de mel. O mel como símbolo traz doçura e prazer. O mel é frequentemente associado à doçura e ao prazer, né? Seja de uma maneira figurativa, seja como Provérbios e Salmos nos ensinou, né? Como expressão, como significado da sabedoria, como um significado de prazer, de doçura, de uma palavra, prosperidade e abundância. O mel também fala de prosperidade e abundância. A referência à terra que a gente mencionou em Êxodo 3:8, né? Em que Deus prometeu ao povo dele que estava oprimido, que estava recluso, que estava cativo, né? Sobre um império de escravidão. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Nessa manhã, uma cura para a sua alma. Uma cura para a sua vida. Você que está vivendo num deserto, né, escravizado por situações, circunstâncias, coisas que prendem a sua vida, que te aprisionam, sabe que o Senhor deseja te levar para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Que coisa linda! Como o Senhor usava a simbologia, né? A gente fala aqui de uma maneira terapêutica. O mel, a propriedade do mel, a gente aqui, olha que mel delicioso, né? Olha, esse daqui eu trouxe de Minas, mel puro. Meu Deus, que coisa linda! O mel é a simbologia da fartura, da bênção de Deus sobre o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Se você está vivendo escassez, se você está vivendo momentos de escassez financeira, né? Falta de fartura, falta de bênção no seu celeiro, na sua casa, saiba que o Senhor veio nessa manhã falar para você que Ele tem uma terra prometida, que mana leite e mel. É a terra do Senhor. Mas o mel também tem uma propriedade muito interessante, a sabedoria e conhecimento, né? Nós vimos isso. Provérbio, o mel é usado como um instrumento de valor de sabedoria e de palavras agradáveis. Mas existe também uma advertência sobre o excesso, sobre o consumo excessivo de mel. Deus é sábio, né? E tudo Ele mostra, Ele nos direciona para entendermos que nada em excesso é bom. Nada em excesso, nem o mel
né? Que é algo que vem nessa manhã trazer uma simbologia de palavra doce, de prosperidade, de bênção, de terra prometida, de sabedoria que vai vir sobre a sua alma para te sarar, para te curar. Mas a Bíblia também adverte em Provérbios 25, 26 e 25, 27. Ele fala sobre o consumo excessivo do mel, mostrando que o excesso de qualquer coisa pode ser prejudicial. Vai lá, medita nessa palavra. Que coisa linda foi o que o Senhor fez nessa manhã. Numa simplicidade, numa maneira extraordinária, trazer uma palavra de esperança para o nosso coração, e você já está sendo curado. Porque aonde há uma palavra de esperança, ali brota a cura. Ali tem um manancial. Ali é uma terra prometida que mana leite e mel. Saiba que você está sendo introduzido para uma nova atmosfera, para uma nova frequência, né? Nós somos seres que vibramos. Você está sendo introduzido para uma nova frequência em que você vai vivenciar uma outra dimensão, uma dimensão de cura para as suas enfermidades da alma. Tudo começa no espírito. Nós vamos adentrar agora, estamos mergulhando nesse pote de mel, né? Nessa doçura da palavra de Deus, e a gente vai mergulhar hoje nesse domingo tão lindo que o Senhor nos presenteou com uma palavra de sabedoria, com uma palavra doce aos nossos ouvidos, né? Ao nosso paladar, literalmente. Tomar esse café com mel foi delicioso. Foi novo, foi novidade para a minha vida. Eu não tomava café com mel. E nessa manhã eu botei um pouquinho de canela também. A canela tem um aroma, né? Umas propriedades totalmente terapêuticas, medicinais. Como é gostoso introduzir o conhecimento humano ao conhecimento divino. E nós vemos que a enfermidade da alma começa, né? Da onde que vem, Mônica, a enfermidade da minha alma? Por que eu sou tão doente? Aí você fica perguntando, né? Por que eu sou tão doente? Por que eu tive tantos traumas, tantos problemas, né? Você deve estar perguntando, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida, né? Que eu carrego tanto medo, tanta ansiedade, tantas síndromes, né? Tantas doenças novas que estão surgindo, síndrome de tantas coisas, né? Doenças da alma. Tudo começou na nossa formação, né? Na verdade, tudo começou no Éden. E o pecado, ele foi germinado dentro de nós pela desobediência. Nós já estudamos isso. Mas a gente vai adentrar agora numa outra causa, que é os nossos pais. Por exemplo, muitas crianças sofrem por causa das falhas e de fracasso dos seus pais, né? Você pode estar perguntando, Mônica, eu carrego marcas de abandono, eu carrego marcas de doenças, eu carrego lembranças que vieram sobre a minha vida, que me conduziram a comportamentos tão ruins, né? Você pode estar pensando em tantas falhas e fracassos dos seus pais, né? Talvez você não tenha nem tido pais. Eu não sei a sua história, mas o Espírito Santo conhece. E Ele deseja nas suas feridas derramar um mel. Nessa manhã Ele deseja te dar uma palavra de esperança, né? De amor. E os fracassos dos nossos pais não nos permitem, não são suficientemente capazes de nos paralisar. Existe esperança para nós. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. O que importa mais ainda, mais profundamente, é que o Espírito Santo vai fazer com aquilo que fizeram de você e com aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram de vocês. É complexo? É, mas o Espírito Santo tem uma capacidade criativa, regeneradora, transformadora, de transformar toda maldição
e bênção. E bênção. Meu Deus, como isso vai ser bênção para a minha vida, Mônica? Foi terrível. Foi terrível o que eu vivi. Você pode estar pensando, vai se transformar em bênção. Porque através da sua experiência, você vai ser um canal de cura para tantas pessoas. Porque através da sua experiência, o Senhor vai te fazer uma pessoa doce. Doce como mel. Doce como mel. Meu Deus, curas profundas o Senhor vai começar a ministrar no seu coração. Não é obra minha, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vem nessa manhã, nos mostrando, como falou Salomão, palavra de Deus agradável, são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E hoje eu tenho uma palavra doce para ministrar na sua vida, que vai produzir saúde no teu corpo. Você é amado de Deus. Você foi separado por Deus para ser abençoado, próspero em todos os teus caminhos. Não permita que palavras, que atitudes, que sentimentos, que pensamentos te escravizam. Venham a te escravizar. Mas recebe essa palavra de hoje, de que você vai ser levado para uma terra que emana leite e mel. Acredite nessa palavra, se aproprie dessa palavra. E essa palavra doce que eu estou trazendo ao teu coração nesse domingo, que seja uma palavra doce. E que essa palavra entre no teu coração, penetre nas profundidades da sua alma, do teu espírito. As palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E hoje, como arte-terapeuta, eu desafio você a fazer uma atividade mental, um exercício mental, né? Fale palavras doces para você. Olhe no espelho nesse dia. Fale palavras doces para você. Olhe para você, para o seu corpo. Fale palavras doces para o seu corpo, para a sua alma, né? Fale. Aqui, você viu o beija-flor? Vocês viram? Que coisa linda. Tá em busca do mel, da flor, dessa florzinha vermelha que estava aqui. Volta a live que você vai ver. Eu percebi, né? Eu percebi. E muitas das vezes a gente peca, a gente erra, porque a gente não percebe o mover de Deus, né? Como Deus fala ao nosso coração, né? Através de situações. E Deus está falando para você nessa manhã. Olha no espelho, fala uma palavra doce, fala uma palavra boa, agradável para você. Você merece. Olha que lindo. Você merece uma palavra doce, assim como o beija-flor mereceu a doçura que existe, o mel que existe nessa planta, nessa florzinha, né? Olha que coisa linda, né? Fale uma palavra doce, que sejam doces as tuas palavras hoje para você, para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para o seu pai, para a pessoa que está em sua volta, que só tem recebido palavras duras, amargas. Fala uma palavra doce. Adocica a sua vida nessa manhã. E que sejam palavras agradáveis, como um favo de mel. Imagina um favo todo cheio de mel. Doces para a alma e medicina para o corpo. Quando você fizer esse exercício hoje, você vai ver que você já está sendo sarada no seu corpo. A sua dor vai sumir. A sua dor vai sumir, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser curado hoje de dores, de pesos, de ânsias, de angústias, de tanta coisa. Somente através da palavra doce que vai ser gerada na sua boca, que vai ser liberada pela tua alma, pelo teu coração. Meu Deus, que coisa linda é o Café com Yahvé.
Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live. Essa live foi especial, né? Foi especial. E nós estamos aqui, nesse lugar, contato com a natureza, né? Tivemos que estar aqui hoje, porque nós presenciamos coisas tão lindas, falando de coisas tão lindas, com uma palavra tão doce ao nosso coração. Que sejam agradáveis as tuas palavras e a meditação do teu coração, ó Senhor. Que coisa linda. Deus te abençoe e compartilhe essa live. Se inscreva no nosso canal. Nós estaremos fazendo um canal alternativo de cura do corpo também, com propriedades medicinais da natureza. Nós estaremos trazendo coisas maravilhosas nesse canal. Um novo canal que vai surgir no Instagram. E fique de olho, porque vem novidade. E fique de olho, compartilhe com amigos, com pessoas, porque nós iniciamos agora um canal no YouTube. E esse canal vai prosperar, vai crescer para a glória do nosso Deus. Que sejam agradáveis as nossas bocas, as nossas meditações, a nossa palavra. Profetiza sobre pessoas. Fala, assista esse canal, você vai ser curado, você vai ser transformado. Seja canal de bênção também. Você é um abençoador. Que sejam agradáveis as suas palavras, doces as suas palavras, para que você também receba paladar doce que o Espírito Santo deseja revelar na tua vida, no teu coração, através da tua palavra, em nome de Jesus. Fica conosco, compartilha e amanhã nós estaremos voltando com uma nova dinâmica, um novo momento, uma nova situação, um novo café. Café com Yahvé. Corpo, alma, forma e espírito. A forma é inusitável, é inesperada, né? Não existe como a gente prever o que vai acontecer. Mas algo vai acontecer e algo já está acontecendo no nosso coração. Em nome de Jesus. Um beijo.